Esse é o canal Protasso e essa é a sexta parte dessa obra. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Vamos lá! Já vemos a nossa cana levando uma sova, jogada no chão pelos arpoadores. Quando de repente uma mão para o ataque do líder daquele grupo. Quando ele olha para trás vê que é o pai do nosso prota, e ele está putaço. Então Theon joga todos eles pelos ares, com um giro que mais parece um mini tufão. O líder daqueles arpoadores é lançado com muita força na parede e Cana observa Theon a protegendo, enquanto ele está com uma expressão séria focado em seus agressores. Theon logo pergunta o que eles pensam que estão fazendo, espancando uma garota machucada. Vemos que ele está falando bem sério, com um olhar ameaçador. Cana então chama por ele com uma cara de agradecimento. O líder dos arpoadores responde Theon, dizendo que ele está interferindo nos afazeres dos seus companheiros. Theon pergunta se eles são mesmo companheiros arpoadores, e se espancar uma criança é realmente seu dever. Vemos Cana algemada no chão e o restante do grupo ainda tentando se levantar. Eles então partem para cima do Theon, que com sua força quebra sua muleta com a mão. Então ele diz que vai mostrar para eles o que acontece quando quebram a lei, e vemos uma aura sinistra emanada pelo pai do nosso prota. Na mesma hora eles se cagam de medo e param a investida, um deles solta para eles irem embora logo e fala que ele não é um adversário que eles podem lidar. O líder dos manéis ainda olha para trás e diz para Theon não ficar cheio de si, fala que ele é forte, porém ainda é um plebeu. E correndo ele grita que se continuar agindo assim Theon vai acabar virando comida de peixe. Theon suspira aliviado e olhando para Cana pergunta se ela está bem. Cortamos para o lado de fora do barco, onde Theon e Cana conversam. Ele está explicando que a União Busa não é tão diferente dos navios dos refugiados. Os fortes devoram os fracos, e a única diferença é que ali seus inimigos são outras pessoas, ao invés de monstros marinhos. Ele diz que ela tem que ficar mais forte para sobreviver ali, e sem vacilar Cana já pergunta como ela pode se tornar um arpoador. Theon pergunta um pouco surpreso, se ela que virar uma arpoadora, e diz que não vai ser nada fácil. Ele diz que a maioria dos candidatos acabam falhando. E Cana com uma expressão séria diz que vai conseguir nem que custe a sua vida. Ela diz que vai virar uma arpoadora não importa o que aconteça. E quando olha mais de perto Cana está com uma expressão assustadora dizendo que quando ela se tornar uma arpoadora ela vai matar até o último monstro do mundo. Ela tá psico. Então cortamos para Cana já de uniforme de arpoadora, e vemos que ela conseguiu se formar. Vemos Cana lembrando que queria ser como Theon, e fez uma promessa para ele. Ela está sentada em sua janela pensando que ela tem uma dívida com ele. Ela pensa se Theon mandou seus filhos de propósito para lá, para que ela fosse capaz de cuidar deles. Vemos então que um novo dia começou e o sol já saiu da toca. O alto-falante do navio dizendo que a União Busan está segura e que nem o tufão nem os monstros marinhos são uma ameaça agora. Várias pessoas voltando para seus postos de trabalho e indo cumprir seus deveres dentro do navio. Todos estão seguindo com suas vidas normalmente. Vemos um pátio de sucata e ali está nosso prota, tentando chamar a atenção do operador de uma ferramenta, mas ele diz que não consegue ouvir o Bota, então Bota grita mais alto dizendo que está ali para trabalhar. O homem logo diz que ele é muito pequeno para o serviço, fala que até os adultos acham aquele lugar difícil de se trabalhar. Vemos então uma lista de lugares para trabalhar e alguns nomes já arriscados. Bota pensa que deveria ir atrás de serviços que não precisam de força física. Mas vemos ele sendo rejeitado novamente pela tia da padaria dizendo que eles não contratam refugiados. Ele olha para outro homem que nega de imediato contratar ele, e Bota perde o ânimo. E nesse momento ele observa uma senhora moribunda, pedindo ajuda para as pessoas logo ali perto. Ela diz que não come nada há dias e continua pedindo ajuda para as pessoas. Bota então olha seus bolsos e tira 2 dinheiros e os jogam dentro da lata da senhora. Ele diz que isso é tudo que ele tem, e continua falando que não tem um emprego no momento, e por isso não pode dar muito a ela. Mas quando ele conseguir um emprego irá dar mais para ela. A senhora diz que ele é muito gentil,
e ela insiste em dar algo em troca como um símbolo de gratidão e tira algo de seus bolsos. Bota pergunta o que seria aquilo e a senhora diz que são sementes, e que elas significam a esperança. Ela continua dizendo que elas combinam mais com um garoto como ele do que com uma velha pedinte. Bota então as pega e agradece à senhora. E logo se anima pensando que por algum motivo aquilo o deixou melhor. Bota já em seu quarto, contabiliza suas finanças junto com Lita, e diz que eles já usaram metade do dinheiro que haviam conseguido vendendo as suas coisas. Lita se desespera dizendo que eles não vão poder mais comer sardinhas assadas. E Bota diz que precisa arranjar um emprego o mais rápido possível. Ele lembra do Bedel, falando que todo mundo no barco trabalha e pagam impostos. E que se você não é capaz de pagar seus impostos, você é expulso do barco. Bota diz que quer pagar seus impostos, mas ninguém quer dar um emprego para ele. Ele diz para Lita que não vão durar muito tempo desse jeito, e que vão ter que cortar as sardinhas assadas para apenas um dia. Lita insatisfeita solta que está triste, e diz que Bota gastou o dinheiro dela com sementes estranhas. Ela então se desespera e fala que não pode desistir das sardinhas. Ela fala que eles devem pedir ajuda ao servidor público. E quando menos se imagina, nosso Bedel surge do Neida. E Lita fala que foi só falar dele que já apareceu. Então vemos que Bota está falando para o Bedel que ninguém quis dar emprego para ele. E pensando nisso, Bedel diz que vai ter que usar sua considerável influência para ajudar. E pergunta ao Bota se realmente é isso que ele quer, pois o trabalho que ele tem em mente é muito perigoso. E nosso prota afirma que sim com um sorriso no rosto. Cortamos para o andar mais baixo do barco, a área de canalização. Vemos então um homem lendo o currículo do Bota, dizendo que é um jovem forte e saudável, e nosso prota enche os peitos para mostrar suas forças. O homem questiona ao Bedel onde ele usaria uma criança como ele. E pergunta se ele está querendo empurrar outro refugiado para ele. Ele retruca falando que Bota é realmente forte para sua idade e aponta para ele, que está travado na pose de bodybuilder. Nosso Bedel continua fazendo marketing da força do nosso garoto. O homem sem acreditar cede ao pedido e diz que concorda em dar uma chance para ele. O Bedel diz que ele vai ter que dar o sangue e trabalhar duro. Bota concorda. E ele pergunta qual a coisa mais importante dentro daquele barco e Bota responde que é o dinheiro. Continuando com um olhar sério, ele diz que monstros podem ser coisas assustadoras na água, mas que a coisa mais assustadora naquele navio é a pobreza. Ele diz que a Union Busan pode protegê-lo dos monstros marinhos e tufões, mas ela não vai proteger ele da pobreza e das doenças. Bota fica surpreso e confirma. O homem então chama o Bota falando para eles irem logo para o trabalho. Então vemos algumas pessoas mexendo na tubulação, e um rapaz diz ao Bota que eles estão ali para trocar os canos velhos por novos. E quando o Bota bate em um cano, uma esguichada de esgoto voa no seu rosto, o sujando todo. Os outros já falam que ele está cheirando muito mal. Vemos um dos funcionários com um projeto e dizendo que aquilo era muito estranho. As plantas não falam de tubos de esgoto naquela área. Ele grita para o chefe que os canos estão todos bagunçados e não estão batendo com os projetos. O bombeiro-chefe logo fala que o trabalho deles então é fazer com que eles batam. Enquanto Bota toma uma ducha para tirar o cheiro horrível de esgoto, o bombeiro-chefe diz que eles já não conseguem achar peças que consigam usar para os reparos, e diz que o barco já tem mais de 100 anos. Bota reflete sobre isso. Vemos um dos bombeiros falando que o chefe Orong é um encanador veterano que está trabalhando ali por 40 anos. E diz que ele sabe muito sobre a história do navio. Bota então pergunta para o chefe quem fez o navio da Union Busan. E respondendo ele diz que foram os humanos de quando ainda existia terra firme no planeta. Ele diz que eram capazes de construírem navios ainda maiores, e que a sociedade daquela época era fantástica. Mas então vários cometas vieram em direção ao planeta Terra e sem que ninguém conseguisse parar eles colidiram com a Lua e os fragmentos de gelo caíram na Terra, fazendo com que os níveis dos mares subissem durante 70 anos de chuvas constantes.
Com o nível do mar subindo cada vez mais rápido, as pessoas começaram a unir os navios, para ficarem mais seguros e estáveis. Depois de um tempo, esse aglomerado de navios e barcos foi nomeado de Union Busan. Outro encanador diz que o navio é mais velho que o chefe e diz que se eles não continuarem trabalhando e preservando ele, o navio pode afundar em pouco tempo. Bota consente e diz ter entendido toda a explicação. E ele observa todos ali fazendo seu trabalho e pensa que graças a eles e seu trabalho duro, Lita e ele podem continuar vivendo na Union Busan em segurança. Ele então se decide e fala que vai ajudar também. Logo vemos nosso prota arrochando no trabalho dele com toda a disposição. Até o chefe percebe essa cena. Bota pensa que vai ter certeza de manter a Union Busan flutuando e diz que quer fazer parte deles e ser um encanador também. E assim ele e Lita vão poder ficar ali para sempre, mas então Bota percebe que seus pés estão imersos à água. E de repente um cano explode jorrando água para todo lado. Bota sem entender. Pergunta o que é aquilo e outro encanador diz que é um refluxo. O chefe aparece gritando perguntando o que está acontecendo ali. E o cara diz que o cano 3 está entupido e fazendo a água voltar. O chefe já impaciente grita para eles o desentupirem logo então, e o cara diz que o cano 3 está muito fundo e que eles teriam que resgar outros canos para chegar lá, fazendo mais água vazar. O chefe pergunta como ele montou a tubulação assim, e o cara desesperado diz que só fez o que foi dito para ele fazer. Então outro tubo começa a jorrar água para todo lado, derrubando todo mundo por ali. Bota começa a ficar preocupado com aquela situação. O chefe fala que aquilo era bem ruim. Enquanto isso, vemos Lita em seu quarto regando algumas plantinhas que estão na janela. E ela fala que o Bota vai ficar muito surpreso quando ver que ela limpou todo o quarto deles. Então alguém bate na porta e Lita abre ela toda animada chamando pelo Bota. Ela abre a porta perguntando se ele conseguiu um emprego, porém percebe que não é o nosso prota que está na sua porta e sim aqueles arrombados que vimos nas lembranças da cana. O arrombado chefe a cumprimenta e diz que ela deve ser a Lita, e nossa inocente irmãzinha confirma. Ele diz que ela parece com a mãe dela e Lita fica surpresa. Ela logo pergunta se ele conhecia a mãe dela. Ele responde que conhecia ela muito bem e que é um velho amigo do pai de Lita. Voltamos para a inundação da área dos tubos. Vemos que já está bem crítico com a água na cintura das pessoas. Bota já está quase todo dentro da água, e o chefe diz que se a água chegar à sala de máquinas é o fim. Ele grita para os outros que vai entrar no cano 3 e pede para trazerem o equipamento. Um dos encanadores diz que é impossível ele passar pelo tubo, fala que ele não vai conseguir passar com o corpo grande dele. O chefe retruca falando para eles o empurrarem se for preciso. Bota então reflete sobre isso e pega a sua lanterna dizendo que ele irá lá resolver esse problema. O chefe e o outro cara ficam surpresos com isso e o chefe diz para ele parar de ser ridículo. Ele logo diz que Bota iria morrer, fala que não é um problema para um iniciante lidar. Mas Bota ignora e vai em direção ao tubo dizendo que ninguém consegue entrar lá além dele. E então nosso prota puxa bastante ar e mergulha sem aviso por dentro do tubo. O chefe não acredita e o chama de idiota com uma cara de espanto. Bota então vai descendo pela tubulação e analisando todo o caminho à sua frente, e ele depois de um tempo é capaz de achar uma luz, e quando sai do primeiro tubo, ele se depara com uma imensa quantidade de tubos e se dá conta que está perdido. Ele olha para todos os lados procurando alguma pista de qual deles é o tubo 3, ele fica confuso de por qual caminho seguir e observa que tem tubos com o número 3 que não levam para lugar nenhum. Enquanto isso lá em cima os encanadores ficam preocupados por não poderem seguir ele dizem que com toda certeza ele vai se perder lá embaixo e se afogar. O chefe olha para a ferramenta em sua mão e começa a pensar, logo ele grita para todos pegarem suas ferramentas. Bota continua encarando os tubos à sua frente e pensa se ele deveria voltar à superfície. Na hora que Bota se perde em seus pensamentos e pensa ser apenas um inútil, ele percebe algo e ao olhar mais de perto ele percebe uma vibração em um dos tubos. E vemos que é o chefe e os outros encanadores batendo no tubo para orientar nosso prota.
Eles gritam e batem ao mesmo tempo no tubo dizendo que o caminho é por ali. Bota então entende esse sinal e diz ter achado o caminho. E feliz ele pensa que eles estão mostrando o caminho. Ele então continua a descer pela tubulação e em um certo momento ele achar um bolsão de ar. Ao sair para respirar ele fica mais aliviado, e diz ser bem melhor assim. Ele logo volta para sua missão, pois não pode perder tempo de forma nenhuma. Descendo mais um pouco ele parece ter achado a origem do problema. Ele logo chega mais perto de uma grade cheia de lixo e com um pedaço de cano ele tenta abrir caminho pela grade, e consegue fazer uma abertura que faz o fluxo de água passar a grande velocidade fazendo que o lixo comece a passar por ele. De repente um sapato bate com força no seu rosto, fazendo com que ele solte um pouco do ar de seus pulmões, e logo ele fica sem poder respirar. Sem força suficiente ele tenta se agarrar na grade para não ser arrastado junto ao lixo, mas não consegue se segurar por muito tempo. Ele começa a ser arrastado para bem longe. Vemos então a água escoando na superfície e todos inclusive o chefe falando que Bota havia conseguido. Eles comemoram que a água está diminuindo e gritam surpresos o nome de Bota. Porém algum tempo se passa e a alegria vai passando e a atmosfera se vira para um clima de preocupação. O chefe então pergunta quanto tempo se passou e um dos encanadores responde 8 minutos. O chefe se pergunta o porquê do Bota não está saindo, e devaneia se perguntando se ele se perdeu. Vemos o Bota nadando desesperadamente, ele percebe que a saída está muito longe e sua respiração já está no limite. Começando a perder a consciência, Bota começa a se perguntar se ele vai morrer ali e vemos as últimas bolhas de ar saindo por sua boca. Ele então boia à deriva dentro do tubo, sem forças para nadar. Na superfície o chefe está batendo minutos na tubulação e o encanador com uma feição de desacreditado diz que se passaram 12 minutos. O chefe não para de gritar pelo nosso prota e todos os outros encanadores já se lamentam. O encanador então diz que se passaram 24 minutos e diz para o chefe que isso não é bom. O chefe parece ter caído na real e solta sua ferramenta. Ele começa a se culpar por esse garotinho estar morto. Quando do Ney da Bota sai pela tubulação. E todos ficam espantados com aquela cena. Bota então começa a se empurrar para fora do buraco e vemos na sua feição um medo da morte estampado. O encanador olha para o relógio e diz que foram 30 minutos que ele conseguiu ficar lá embaixo. O chefe então dá um abraço de urso no Bota, aliviado por ele estar são e salvo. O abraço foi tão forte que já resolveu o problema de afogamento do moleque. O chefe diz que pensou que Bota tinha morrido e pergunta para ele se ele achou um bolsão de ar. E Bota diz que sim, falando que sem esse bolsão ele teria morrido lá embaixo. Os outros encanadores então se aproximam e dizem estarem aliviados. Eles pensaram que ele tinha ido de arrasta para cima, e agradecem a Deus por ele estar vivo e bem. O chefe então o elogia e diz que ele é muito esperto. Ele diz que isso era tudo o que ele precisava ver, e diz para Bota se juntar ao grupo deles. Nosso prota, sem acreditar ainda, pergunta se ele conseguiu mesmo o emprego e o chefe responde que sim. E aí aparece um encanador sem noção e fala que isso é bom porque eles estavam com pouca gente depois de um tal Mickey passar dessa para melhor. O chefe então se despede de Bota enquanto o resto do pessoal surra o linguarudo. Então todos comemoram a contratação do mais novo encanador da equipe. Bota com um semblante alegre olha para o copo de bebida à sua frente e pensa que é quente e seguro. Então vemos ele correndo para casa com uma sacola cheia de comida e ao que parece as sardinhas assadas da Lita. Ele pensa: a Lita vai ficar muito feliz com a notícia. Até porque as sardinhas estão de volta ao cardápio. Ele então abre a porta com tudo e fala que voltou para Lita. Quando ele olha, ela está sentada de forma esquisita em uma cadeira de frente à porta, com uma expressão de medo e preocupação. Bota chama por ela e pergunta se ela está machucada e nessa hora Lita grita para ele correr, com todas as suas forças. Bota não entende nada e antes que consiga se tocar, uma mão o agarra pela cabeça e o joga na parede. Vemos que é aquele arrombado Master que diz que ele o pegou com um olhar assassino. E por hoje é isso, pessoal.
Espero que tenha gostado e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito e nos incentiva. Fui!